Olá, tudo bem? Eu me chamo Cadu Alencar e hoje a gente vai iniciar mais um episódio do nosso programa. Gostaria de pedir para vocês apoiarem o nosso projeto seguindo nossas redes sociais, dando o gostei aí no vídeo do YouTube. E também hoje a gente vai iniciar um módulo novo, gente, no nosso podcast, começando a enaltecer algumas empresas que se propuseram a nos apoiar, certo? Primeiramente a Integral Mix, né? A empresa de nutrição animal, Sabor e Vida, empresa de laticínios focada em saudabilidade. Também a MSD Saúde Animal, com a sua parceira aqui da região, que é a DECVET. A GMZ Ordenhadeiras, com a sua parceira aqui na região, a Milk Max. E também a Tijuca Alimentos. E aqui a gente inicia o nosso episódio. Sejam todos bem-vindos a esse novo episódio. Vamos dar continuidade aqui ao podcast, né? E agradecer aqui a presença de todos. Bem-vindos aí a todos. Eu sou Péricles Montezuma. Estamos aqui para mais um tema, são desafios na produção de volumosos. E viemos aqui trazer um convidado, né? Mais um convidado para conversar conosco. É um profissional que já tem no Ceará, eu conheço há algum tempo, já tem no Ceará quase 3 décadas, é baiano, nordestino, como nós, e praticamente radicado cearense, eu diria assim, e tem uma longa trajetória dentro da área, justamente dentro desse tema, vai poder vai contribuir muito com essa discussão. Então, Raimundo Reis, bem-vindo aqui ao Nordeste Pode Mais. E nós estamos vindo trazer porque você é uma das pessoas que contribui bastante nesse setor e nesse assunto em particular que nós consideramos nos episódios anteriores como um ponto chave, né? De certa forma, o principal ponto, né? E que os seguidores do Nordeste Pode Mais também têm mais batido, têm mais solicitado, têm mais requisitado o assunto, que é a produção de volumosos. E diante das circunstâncias do Nordeste, os desafios são tamanhos, porém nós não nos entregamos a esses desafios, né? Encontramos oportunidades dentro dos desafios e você é uma das pessoas que vem fazendo um trabalho focado nessa produção de volumosos e gostaríamos que contasse um pouco da sua trajetória, um pouco da história dessa produção, desse trabalho que está voltado também à produção de volumosos aqui, de uma maneira geral, na sua atuação no Nordeste. Maravilha. Primeiramente, agradecer o convite, né, dessas feras que estão aqui na mesa, né, Cadu, Périx e Rodrigo, né, cada um com suas especialidades, né, vocês vão ter muito que explorar aí para frente no podcast, que tá bem interessante. Eu assisti todos que vocês fizeram até agora e espero de alguma forma contribuir aqui com informações, conforme você mesmo comentou, Périx, sobre o tema principal aqui é a produção de volumoso, né? E a produção de volumoso, eu estou aqui há quase 30 anos no Ceará e desde quando eu cheguei até agora não mudou não. O maior desafio continua sendo produzir volumoso, né? Primeiramente eu falo produzir volumoso em quantidade, que é para garantir, vamos dizer assim, a fibra, para a gente não poder deixar faltar esse alimento básico para os ruminantes, né? E logicamente, na medida que a gente garanta essa quantidade, a gente fazer o que for possível para produzir esse alimento com qualidade também, entendeu? Então é um casamento que a gente tem que fazer nas propriedades para que o produtor de leite ou o produtor de corte, ou mesmo ovino e caprino, né, consiga sucesso na atividade, porque fora isso eu não conheço uma fórmula que a gente possa trabalhar igual como trabalha com frango e suíno, né, à base de concentrado 100%. O ruminante não vai deixar de ser ruminante. Até tentam deixar em algumas situações particulares o ruminante perdendo essa característica que é a principal benevolência dele, é justamente de transformar essa fibra, discutida aqui outras vezes, é a arma. Quem vai fazer essa fibra virar alimento, fora o ruminante? Né? Uma oportunidade única que nós temos na mão e
o tema do volumoso é o que enquadra. De novo, você está citando uma coisa que foi discutida aqui, que é primeiro você tem que atender com a quantidade, né? E nós, primeiramente, se pensaria na qualidade, mas a gente sabe que devido aos desafios, a quantidade tem que ser requerida, porque senão não vira de um ano para o outro. E muitas vezes o período de chuva, que é onde tem as renovações, né, ele dura mais de um ano, né? A gente já viu, tem exemplos aí de algumas regiões com 14 meses, com 15 meses, são desafios gigantes, né? Perfeitamente. E assim, Raimundo, eu acho que, para contextualizar o pessoal, acho que você é bem conhecido já, né? Mas para falar um pouquinho da sua trajetória em si, acho que foi muito oportuno, a ideia foi unânime aqui entre nós, quando a gente pensou nesse tema, te convidar, porque você, de certa forma não, você levanta essa bandeira há muitos anos, né? De produção de volumoso e com as características do Nordeste, né? Não é uma importação de tecnologia. É muito o pensamento da característica do Nordeste como produzir esse volumoso. Como é que foi essa sua trajetória? Como é que foi seu pensamento? Como é que você pensou em se enveredar para essa área aí? Muito bem. Eu, na verdade, eu sou baiano, né? Como o Pérez comentou aí, eu sou de Salvador. E fui fazer minha graduação em zootecnia em Minas Gerais, né, na Universidade Federal de Lavras, que na época não era universidade ainda, era a Escola Superior de Agricultura de Lavras, né? Depois se tornou universidade, enquanto eu estava lá. E quando eu estava prestes a formar, tinha um consultor de avicultura lá, que era meu professor, e ele conhecia um produtor aqui, que era produtor de aves e também era produtor de leite e cana-de-açúcar, que se chama Bessa Júnior. E aí eles conversaram e o produtor falou, eu preciso de um técnico, né, que venha com um certo conhecimento e tal, para vir morar na fazenda aqui e trabalhar, tocar o projeto de leite que ele estava lá produzindo. E assim acabou que eu nem conhecia o dono, que era o Bessa Júnior, não conhecia a fazenda, eu simplesmente, quando eu formei, 2 dias depois eu arrumei a mala e vim morar aqui no Ceará, morar inclusive na fazenda, né? Então nós passamos um período já aí. Depois disso, a experiência foi maravilhosa, né? Foi já um aprendizado também, porque a realidade, eu vim da escola que era em Minas, um berço, inclusive, o sul de Minas era grande, ainda grande produtor de leite. Agora o modelo de produção, né, a realidade era bem diferente do Nordeste, né? Então eu já me deparei com vários desafios, né? Inclusive conceito de universidade. Falava o seguinte, Rodrigo. Falei, meu amigo, solos arenosos é um desastre para a agricultura, né? Então, quando eu cheguei nessa fazenda aqui em Horizonte, eu vi aquela areia branca, aí eu falei, eu tô lascado, né? Então começou já aí o desafio e depois eu fui vendo que os desafios, e a gente pode falar um pouco sobre isso, eu fui vendo aqueles desafios como potencialidades. Tá certo? Até a própria areia, tá certo? Hoje eu sou um defensor de agricultura nesse tipo de solo, que a gente pode até comentar sobre isso. E a gente foi vendo o potencial que a gente tinha, que a gente tinha sol, a gente tinha temperatura, né? Tinha um desafio da água, tá certo? As condições climáticas diferentes, mas eu comecei a ensaiar várias coisas e vi que tinha potencial. Então eu trabalhei nessa propriedade 2 anos, depois eu tive uma passagem por algumas fazendas, né? Como a Cialne. Depois fui também trabalhar consultoria em Quixadá, tá certo? Uns 2, 3 anos. E depois a gente teve a oportunidade de encampar um projeto no governo do estado do Ceará, que chamou Pasto Verde. Isso aí é lendário, hein? E que veio com uma inovação, né? Porque minha formação era muito trabalho com pastejo rotacionado. Mas a inovação que a gente colocou aqui, que no Brasil não tinha, e quem quiser pode ir pesquisar aí, não tinha irrigação na pastagem, né? Isso nós estamos falando de 98, entendeu? Tinha quase nada no Brasil. E aí a gente introduziu essa tecnologia porque a gente foi trabalhar nos perímetros irrigados. Então tinha que ter a irrigação no processo. E aí foi um sucesso, porque a gente conseguiu produzir leite a pasto durante 12 meses no ano, né? Sem precisar tirar aqueles animais ali do pasto. Então foi uma inovação incrível, foi uma tecnologia de grande impacto, né? Onde a gente conseguiu fazer com que um produtor que pudesse irrigar 1 hectare, ele colocava ali 10 vacas e se produzisse 15 litros, era 150 litros por dia no hectare. Então foi uma grande inovação. Então isso foi um processo que demorou uns 8 anos, 9 anos, né? Depois eu implantei uma empresa de consultoria, que eu tenho até hoje, que é a Leite Negócio Consultoria, que a gente faz diversos trabalhos. E por último, né, para encerrar aqui esse ciclo aí rapidamente, a gente começou a trabalhar
na área de sequeiro, que é uma área que eu não trabalhava muito, na produção de volumoso de sequeiro. E aí tem muita conversa aqui para a gente falar sobre isso, que a gente pode já ir tocando aí se vocês quiserem. Já que o sequeiro é a grande maioria do assunto em questão, né? Não é o irrigado, mas o irrigado ele dá um plus, né? Ele faz a coisa acontecer rapidamente, mas o foco da produção de volumoso no Nordeste, né, Rodrigo? É sequeiro, né? Se eu puder dizer o número, com certeza é bem mais que 90%, né? Com certeza. O impacto das tecnologias para a área de sequeiro, ela, do ponto de vista econômico e social, ela é muito impactante, né? Porque abrange uma infinidade de produtores, de fazendas, é a maior parte, especialmente da região mais seca, né, do Nordeste, né? Então, as tecnologias voltadas para o sequeiro, elas têm um impacto muito grande, né? E elas, de certa maneira, passaram muito tempo desacreditadas, né? O sistema e a própria desenvolvimento de conhecimentos, né? E essa coisa da dificuldade, né, mas assim, primeiro ponto, talvez eu acho que seja interessante comentar, é justamente sobre isso, nessa dificuldade de tecnologia, né, para aquele ambiente, né? Então, como você citou do rotacionado, né, do pastinho rotacionado, se você quiser montar tem todo um protocolo, né, toda a tecnologia, né? E no caso do sequeiro, ainda não, né? Então, falar um pouco sobre essa questão da dificuldade, né, de conhecimentos que já sejam possíveis de serem recomendados, né? Eu acredito que seja um ponto interessante. Né? E mais ainda, né? Quais as tecnologias que você acha que está já bem encaminhada e já está bem assim solidificada para maturar, né? Sim, exatamente. Eu acho que vale a pena contar uma pequena historinha aqui para a gente entrar nesse universo aí, tá? Eu trabalhei exclusivamente com área irrigada até mais ou menos aí 2017, né? Porque a gente tinha muitos projetos de produção de leite a pasto irrigado, ou era irrigação para produzir milho, para fazer silagem, sorgo e tudo mais, quando não capineiras, né? Que a gente, quando eu ia numa propriedade, a primeira coisa que eu fazia, eu queria visitar os pontos de água. Então eu queria visitar o açude, eu queria ver se tinha poço profundo, cacimbão e tudo mais. Então, o principal para mim era a fonte de água. Aí eu ia ver se tinha qualidade, ia ver se tinha volume, e daí eu delimitava o que ele ia conseguir produzir. Ponto. Era esse o principal trabalho que eu fazia numa fazenda. Como nós tivemos a seca 2012 a 2018, muitos desses projetos, eles passaram dificuldade, porque a água a gente viu que era um limitante. Chegou uma hora que se não tiver recarga de açude, não tiver recarga do lençol freático, cadê a água, né? E isso aconteceu. Então, naturalmente, eu fui tendo que me reinventar também como profissional, porque é uma área que a gente não atuava, eu via com grande desafio, e se me perguntasse 2016 para trás, Raimundo, qual é a solução para sequeiro? Eu falei, cara, eu não sei, vamos procurar quem sabe? Eu não tinha muita noção. Né? Como eu tive que enveredar para essa área, inclusive na minha própria propriedade, tá certo? Então, acabei que eu comecei a experimentar e estudar. E tive que sair da zona de conforto, que eu vejo ainda que tem muitos profissionais que não querem sair dessa zona de conforto. E tem que sair mesmo, porque é um mundo completamente diferente. O Rodrigo comentou aqui, pastejo rotacionado, irrigado, pasto, cerca elétrica, manejo, solo e tal, tudo já está bem definido. Mas essa outra realidade, não muito. Entendeu? Então, eu tive que ir para isso. E a minha introdução nesse universo todo aí foi a palma forrageira. Certo? Que eu, particularmente, como profissional, dentro da minha ignorância de conhecimento e também dentro da minha zona de conforto, eu ia pela informação que se tinha, que até hoje prevalece muitas vezes. Tipo o camarada falar, palma forrageira. Não, aqui no Ceará não dá porque em baixa altitude não funciona. Todo mundo replica isso até hoje. Eu falei assim, não, teor de matéria seca da palma é 10%. Quando falava para mim isso, só isso aí, sem eu analisar um todo, eu dizia, então eu não quero não. 10%. Se eu tenho 10% de matéria pouco, seca, né? Aí dizer que produzia 50 toneladas por hectare, o modelo que se tinha na época, né? Então, tudo isso ajudava a ninguém pensar em palma, como eu também não. Mas aí eu comecei a trabalhar com palma irrigado, porque a minha ideia era irrigação, porque na lógica era sempre irrigação. O DNA era do irrigado, né? Era irrigado, tá certo?
E aí, quando eu tive dificuldade com a água, os meus 10 hectares que eu tinha irrigado, que eu irrigava bem pouquinho, era quase 2 milímetros por dia, não era muita coisa, mas a água acabou. A título de comparação, né, doutor Rodrigo? Acho que é 8 milímetros o pasto, né? O pasto aqui, se ele colocar na época de pico dele, 7,8, 8 aqui na região, né? E você fazia 2, né? Já era alguma coisa. 25%, né? Só que 24. esses 2 milímetros também se acabaram. Então, o que eu tinha a área montada, tinha sistema de irrigação, mas que não tinha mais água. O que aconteceu? Eu vou acabar com o meu palmão? Não, o que eu fiz? Eu vou tocar ele, né? Aí veio a surpresa agradável. A gente começou a ver que, através de manejos específicos dentro dessa realidade, a gente conseguia produzir bem. Então, a palma, ela começou eu olhar a palma diferente, porque ela tem várias qualidades interessantes para a gente trabalhar como alimento e também como potencial agronômico, certo? E aí a palma foi a introdução desse universo, porque aí vem o detalhe das outras potencialidades, vamos dizer assim, que estão em dormência, né? Porque a palma a gente não pode dar ela como exclusiva fonte de volumoso. A gente tem que associar com outro alimento para você compor ali a fibra, né? Que a palma tem um percentual de fibra baixo. E aí a gente foi pensando em alternativas, também de acordo com essa realidade, ou seja, plantas adaptadas a essa realidade em sequeiro e tudo, para conciliar com a palma. Foi aí que a gente foi tendo outras surpresas, porque a gente foi estudando, implantando, inclusive bancando pesquisa, e vendo que é possível não só a palma nesse trabalho em sequeiro, mas outras culturas também. E aí é que vem essas experiências que a gente está tendo. Eu estou vendo aqui, né, essa história de vários, uma história concreta, sólida de nós 4 aqui sobre esse assunto, mas faltam elos, né? Então, você tem trabalhado, por exemplo, tem 27 anos com pasto irrigado, né? Eu não sabia da data, mas eu assim que entrei na faculdade, lá na veterinária na UES, eu lembro que o primeiro estágio que eu fiz no Fortim, lá com o Cláudio Cabral, era uma propriedade que tinha uns 50 hectares de pastejo com capim-elefante irrigado. Em 1990 já existia a área desmontada, né? Não era fixa, era desmontada. Mas funcionava, produzia 2 mil litros de leite na época. Era um estrondo, né? Era inovador, né? Então, assim, falta... Na realidade, o que nós estamos fazendo aqui, o podcast, ele é um elo, né? Não somente você já trabalhou com a iniciativa pública há muito tempo, tem uma relação muito boa com ela. Fazer esse elo, né, Rodrigo? Esse elo que o IFCE procura fazer, as instituições procuram fazer, para unir o público e o privado, porque parece que são coisas distantes, mas tão próximas que uma tem que trabalhar para a outra, que é para a economia girar, né? Todo o conhecimento que nós 4 ganhamos, nós viemos do público, né? Todos nós... Mas as experiências reais foram no dia a dia profissional. No dia a dia profissional, que é no privado, né? Mas aí desconecta. Olha a riqueza que nós construímos através de trabalhos independentes e algumas vezes em conjunto, que a gente vê oportunidades que podem gerar muito pano de fundo, muito material para justamente dar essas respostas, né, que não são únicas, não são engessadas para o pequeno, médio e o grande produtor desse Nordeste que busca encontrar uma solução para o desafio, né? Muitos deles na zona de conforto, né? Como nós estivemos, você comentou aqui, e graças no caso assim, sempre tem um potencial. A seca dos 7, 8 anos que existiu recentemente foi que ele mudou a chave da sua vida nesse aspecto. Saiu da visão que só poderia ser irrigado para uma visão que tinha uma oportunidade muito maior no sequeiro. Rapaz, eu fiquei curioso sobre uma coisa, Raimundo, que você acabou de falar. Você falou alguns índices no início, né? E você já estudou e já tem uma bagagem boa. Como é que tá os índices hoje de palma? Se você pudesse dizer, você falou de produção de 50 toneladas, né? Que o pessoal falava antigamente, 10% de matéria seca, né? Eu já fiz muita análise de palma, tem realmente um momento que ela vai até um pouquinho mais baixo, quando chove muito, né? Mas eu já vi também de 22, 23, 24 de matéria seca. Quais são os índices que está tendo hoje, que a gente pode dizer assim, rapaz, ó, tem esses números, tá já bem consolidado. Uhum.
Muito bacana sua pergunta, Cadu, porque é o seguinte, palma, a gente pode pensar nela de 100 a 500 toneladas por hectare, tá? Se você, por exemplo, no doutorado que eu fiz, acabei fazendo com palma forrageira, porque eu entrei nesse universo e falei, não, peraí que eu vou estudar mais isso e resolvi fazer doutorado com palma. E no experimento de doutorado, nós atingimos no segundo ano o corte na verdade fizemos com 12 meses e depois com 24 meses, ou seja, 12 meses depois, né? Foram 2 cortes. No segundo corte, em 12 meses, a gente atingiu 430 toneladas de matéria verde. E o palmal em ascensão, né? Podia chegar ali com certeza em 600 toneladas, só que o teor de matéria seca em torno de 7%. Mas se fosse 600 toneladas, 600 toneladas vezes 7%, nós estamos falando de 40 e poucas toneladas de matéria seca por hectare num sistema irrigado com lâmina de 2,5 milímetros de IE. Mas veja o potencial. Ok, isso é irrigado. Mas vamos falar sequeiro? Sequeiro, o que eu digo, pessoal? Você pode ir para um sistema que pode dar 100 toneladas, 150 toneladas, 200 toneladas, 300 toneladas. Tudo vai depender de alguns fatores, né? Primeiro, a densidade de plantio. Segundo, qual o aporte de insumos que você quer colocar naquela área, principalmente de adubação, tá certo? Só que hoje eu vou numa conta uma conta econômica, uma conta de facilidade para o produtor. Então, eu busco hoje, tranquilamente, 100 toneladas por hectare, que é 10 toneladas de matéria seca. Por hectare? Por hectare, ano. E num corte a cada ano, se você quiser. Ou 200 toneladas com 2 anos, ou 300 toneladas com 3 anos, que eu também já fui crítico nessa história da frequência de corte de 1 ano, 2, 3 anos é um absurdo. Não tem nada a ver. A gente pode fazer com 5 anos, se quiser. O mais importante é ter ela lá, disponível quando você precisa. E a palma tem essa vantagem que ela não perde esse valor nutritivo, certo? Então, o que é que eu quero dizer sobre produtividade? 100 toneladas é um ponto muito bom e a gente faz uma conta aí rápida. Se eu consigo 100 toneladas com pouco aporte de insumos, tá? Basicamente com esterco e complementos com alguns minerais importantes ali para a gente nutrir a planta. E se for o caso com calagem e tudo mais. Se você fizer a conta, para 8 meses, 100 mil quilos, tá certo? Você vai ver que vai dar uma quantidade de animais que a gente vai alimentar muito boa. Vai chegar a 5, 6, 7, 10, se eu não me engano, por hectare. Então, imagina, você conseguir isso numa realidade que você está falando de uma cultura em sequeiro. Entendeu? Então, os números ajudam aí a gente levar a palma para as fazendas, entendeu? Até uma pergunta, então, agora para vocês, né? Você falou do tanto de milímetro de irrigação, certo? Mas a palma dá com quantos milímetros? Eu já ouvi muitas informações, 300, 400, mas para dar essa produtividade, teria que chover quanto? A 100 toneladas, não é isso? 100 toneladas. Esse padrão que você colocou aí. Eu vou chegar nessa resposta, mas eu queria falar o seguinte, nós temos uma curva, vamos dizer assim, a gente pode fazer até em forma de gráfico, né? A gente tem um potencial de 400, né? Para você chegar nesse potencial de 400, todas as condições, inclusive climáticas, elas têm que estar adequadas para a palma e você tem que aportar aqueles insumos necessários para ela chegar a 400 toneladas. Certo. Vamos na condição climática, que tem coisas que a gente não controla. Né? Por exemplo, quando a gente fala da altitude, o mais importante falar de altitude não é bem altitude, é a gente falar de umidade relativa do ar, principalmente no período noturno, né? E a faixa de temperatura ótima. Tá? Aí eu vou cair na precipitação. Quando eu atinjo 45% a 55% de umidade relativa do ar, tá certo? No período noturno, e uma faixa de temperatura no período noturno também de 14, 15 graus, eu estou atingindo o ponto ótimo para o desenvolvimento da palma. Aí vamos lá, aqui no Ceará, em Russas, Limoeiro, não tem essa condição. Então eu já não vou atingir 400 toneladas por causa dessa condição. Certo. Tá certo? Agora vamos na condição de adubo tá ótimo, tá tudo certo. Vamos na condição de água. Se você fizer o manejo adequado da palma, inclusive fazendo manejos para a gente tentar manter mais a umidade do solo, que é outra estratégia importante, como cobertura vegetal, tá certo? A gente trabalhar para aumentar o teor de matéria orgânica, que também vai ser um reservatório de água ali para a palma. Nós estamos falando, gente, de 400, 500 milímetros, você vai atingir tranquilamente esses 100 toneladas.
Entendeu? Então é juntar esses fatores aí numa condição de manejo básica que você vai conseguir. Assim, interessante. Uma coisa, Raimundo, falando da palma, né, e como volumoso, em função até do próprio volume, né, de produção, mas é uma coisa interessante que também dentro da linha talvez mais conservadora, né, da produção de volumosa, especialmente para as regiões que não têm essa relação com a palma, acaba não tendo essa ideia também do potencial dela do ponto de vista qualitativo, né? E eu falo isso assim, a literatura em que os técnicos têm acesso para fazer as suas leituras, nem muitas vezes citam a palma. É só a gente ver, por exemplo, você mandar uma análise de solo a um laboratório lá no Sudeste, lá em Minas, ele não faz o sódio, a não ser que você peça. Né? Sendo que o sódio para nós aqui é obrigatório de sair. Então a qualidade também é uma questão que eu acho que merece destacar, porque são 100 toneladas, 10 toneladas de matéria seca, mas que matéria seca é essa, né? Sim, exatamente. E eu complemento, Rodrigo, até a gente estava falando sobre a questão do meu perfil como profissional, o que é que eu chegava na fazenda, eu procurava água, né? Só que hoje eu procuro solo. Entendeu? Então hoje eu vou atrás do solo primeiro. E por incrível que pareça, né? Se você pensar, vamos falar do Ceará, mas isso pode se estender boa parte do Nordeste. A turma, qual é o local que a turma gosta de fazer agricultura? Se falar assim dentro da fazenda, Rodrigo, qual o tipo do solo? Onde que é? Eu vou chutar o baixio. É o baixio. A turma tem um monte de termo, né? O baixio. É o baixio. É a croa, tá certo? É o solo de barro, é o solo pesado. Rapaz, esse solo é um dos maiores desafios que a gente tem para fazer agricultura tecnificada, inclusive. Porque no período de chuva, se chover 300 milímetros ali rapidamente, você não entra nem para poder mecanizar mais. Se você não plantou naquele momento, depois você não consegue plantar mais. Então veja como as coisas mudam, né? Hoje, quando o cara fala, não, ele quer me levar logo no baixio, né? E aí eu falo, pô, baixio, palma, isso não vai casar muito bem, né? Então a gente começa a explorar nas fazendas solos que o cara é inimaginável, assim, ele não imaginava de ser utilizado para agricultura com produção, segurança e alta produção, né? E aí eu queria só fazer esse parênteses sobre essa escolha, né, nas propriedades que mudou muito e a gente está conseguindo utilizar áreas que antes não eram muito valorizadas. E a croa a gente vai usando para outras culturas que sejam mais adaptadas, tá? Mas em relação à qualidade, Rodrigo, para eu não fugir da sua resposta, aí que vem também, eu diria, uma das grandes vantagens da palma, né? Nós temos um alimento que fica até uma discussão se é volumoso, se é concentrado, se é não sei o quê, e eu vejo esse tipo de discussão não tem importância nenhuma, né? Tá certo? Eu acho que na hora, Cadu, você que é um especialista em nutrição, quando você vai formular a dieta, o que importa é que aquele alimento tem ali para compor, né? Então, você vai ver lá na palma, tem teor de matéria seca que a gente pode chegar até 20%. Aquela história da palma de 3 anos, é isso que é a vantagem dela. É uma palma que pode estar lá com 15%, 18%, 20%. E ela mantém o valor nutritivo. Então, nós estamos falando de um alimento que tem alto teor de carboidrato não fibroso, certo? Nós estamos falando aí, se você pegar a palma miúda, tem 50%, 54%. Tá, você consegue isso. Você tem alto teor de minerais, que a palma tem muito minerais realmente na sua composição. E você tem um teor de fibra ali, de FDN de 25%. Só que se você for ver também, essa fibra é de alta digestibilidade. É diferente de uma fibra de um capim, por exemplo, cabeçudo. Então ela contribui mais também. Aí a turma fala, mas proteína é baixa. Proteína é baixa. Tem 3% de proteína. A cana tem quanto? 3. Não é? Então, assim, 3%. Se eu colocar 1% de ureia nessa dieta, eu aumento 2,8%? Aumenta. Então eu vou para 6%, facilmente. Pronto. Entendeu? Não, e outra coisa, né? Eu acho legal você falar esse ponto aí, porque proteína você resolve com uma colher de pedreiro, uma colher, um copo, em termos de dieta de vaca. A energia não, você tem que ter um carrinho de mão, é muito mais quantidade. Só a título de comparação. Você precisa de 3 a 4 vezes mais carboidrato do que de proteína, né? Então, isso aí que você está falando, o problema é só proteína, não é tão complexo de se resolver. Só para não esquecer, né? Um outro item aí que é fundamental dentro do processo, que é justamente um hidratante de alto valor, né? Onde é que a palma é utilizada? Onde tem restrição alimentar e hídrica, né?
e ela já leva esse componente aí, boa parte do percentual da dieta hídrica que o animal necessita, tem a palma como já na dieta e de alto valor. Isso aí faz uma diferença gigante, né? Absurdo, Pé, que você tocou um ponto que... Lembra que eu falei que eu era um crítico da palma, que eu não acreditava na palma? Porque eu falava dos 10% de matéria seca, certo? Hoje eu sou um defensor da palma porque tem 90% de água também. Então, vários trabalhos mostraram o seguinte: o animal que consome, vamos imaginar que o animal consome 50 kg de palma, e esse material está com 10% de matéria seca, o animal, via palma, está bebendo, né, 45 litros de água. E os trabalhos mostram que há uma substituição efetiva na bebida do bebedouro. Então, se ela conseguiu, através da palma, ter 45 litros ali, e lembrando, água de qualidade, ela deixa de beber no bebedouro. O que isso significa? De má qualidade. Geralmente. Aí é que eu ia comentar agora, Pérez. O que acontece? Muitas vezes nas fazendas aqui, onde é que as vacas, inclusive, de leite, bebem água? Bebe num barreiro, onde a vaca está cagando e mijando, e ela está bebendo água. Agora me diga, não altera o consumo, um tipo de qualidade de água dessa? Altera. Totalmente. Quantos quilômetros essa vaca tem que andar para beber essa água? Muitas vezes. E animal, meu amigo, ele é inteligente entre aspas. Eu falei, eu não vou andar 2 quilômetros, eu vou segurar um pouco aqui, só vou quando tiver no último, né, para sobreviver. Tudo isso afeta a produção. E é tão real isso. Tem gente que começa a dar palma aqui no Ceará, não é o caso de Pernambuco, Alagoas, porque essa turma já dá palma há 50 anos. Mas aqui no Ceará o cara fala, Raimundo, eu comecei a dar palma, aumentou o leite. Eu falo, pô, o cara tava com dieta balanceada. A gente balanceou, incluindo palma. Quando eu vou ver, às vezes, não é por causa da palma. É por causa, muitas vezes, da água que a vaca está consumindo de melhor qualidade através da palma. Entendeu? Então, são coisas assim que a gente vai vendo esse potencial, né, desse alimento e vai compondo, gente. Nós estamos num lugar com... É um ponto que eu queria tratar, queria pegar o gancho aqui, justamente é do fazer o simples, né? De novo, a gente comentou isso em outros episódios, e de novo, o fazer o simples muitas vezes é o que o produtor peca e os técnicos pecam, né? Então assim, substituir o quê? A água, ela precisa beber para subsistência dela, para dessedentação dela, justamente para o metabolismo dela. Então, na hora que você forneceu uma água de melhor qualidade, aumentou o leite. Faltou o quê? O básico dos alimentos, que é a água. Né? E quando a gente pensa assim na necessidade da vaca por água, é alta, assim. Vaca chega a beber 110, 120 litros, dependendo do estresse que ela tiver e da produção de leite. Então, assim, se você já joga 50 litros para ela, vamos dizer a média, né? Ela precisa de uns 70, 80. Se você está jogando 50 litros, você está jogando metade da água que ela precisa, né? Então, o desafio dela, né, diminui demais. Demais mesmo. Tem até tem pesquisa ainda para avançar sobre essas questões, porque existe uma linha, né, de raciocínio dizendo que a vaca se alimentando com palma forrageira, como ela está consumindo ali durante algumas horas do dia, né, de manhã e de tarde, essa água via palma pode ser também ajudar a termorregulação do organismo do animal, entendeu? Então, melhorar essa temperatura corporal, que isso não tem medição ainda, eu sempre pesquiso sobre isso, né, para ver se tem algum trabalho, mas não tem ainda. Mas pode ajudar. Não tem dúvida que ela entra na hidratação, né? Então, o corpo é utilizado na circulação para dissipar calor, né? E um aspecto, né, Cadu, talvez ele já tenha observado ou visto alguém falando, a questão da composição do próprio alimento, pensando nessa questão do calor, né? O tipo, né, de energia que ela tem, né? Que é uma energia que é assim, mais equilibrada a liberação, menos aguda, né, a liberação, né? Quando a gente pensa nos grandes carboidratos, né? Vamos dizer os dois principais, que é a amida e pectina, né? Que a pectina é a da palma. Ele é um carboidrato de alta aproveitamento, que se chama digestibilidade, mas alto aproveitamento, porém ele não é tão termogênico quando entra dentro
trato digestivo do animal. Ou seja, até isso ele dá uma saúde melhor. E isso você tem uma boa experiência com o pessoal lá de Alagoas e Pernambuco. Eu vi muito isso acontecer. Essa dualidade lá, que eles usam muito, bagaço mais palma, teor de gordura excelente, de leite, rapaz. Cara, eu olhava aquilo ali, cara, que formidável. E você vê que é uma coisa interessante, que a área de nutrição, né, tem um universo imenso aí para discutir. Inclusive, evoluiu muito o trabalho na área de nutrição utilizando palma, né? Tem muitas pesquisas disso, mostrando as vantagens e tal. E uma das coisas, por exemplo, no Sudeste, quando você tem alta inclusão de concentrado, principalmente, aí vai milho, logicamente, né? Tem um alto teor de amido na dieta, muita gente usa lá o quê para a questão da diminuir a acidose? Usa, por exemplo, polpa cítrica, né? Porque é fonte de pectina, não é isso? Isso. Você pode até confirmar isso aí, Cadu. E a palma, ela entra, inclusive, podendo ser um componente para isso, para vaca de alta produção. É como se fosse nossa polpa cítrica aqui, vai. Entendeu? É uma alternativa A também. mistura de cana com polpa cítrica. Entendeu? E outra, rapaz, são tantas vantagens. Se a gente for falar de palma aqui, gente, 5 podcasts, viu? Porque eu digo assim, e a aceitabilidade da palma pelos animais? Uma vez viciou, né? Então é incrível. Eu vi um exemplo uma vez na fazenda que eu achei característico disso aí que você tá falando de... Você colocava junto a palma com a silagem de milho. Sim. A vaca catava a palma, tirava a silagem de milho de em volta da palma, comia a palma e depois ia comer a silagem de milho. Quando acabava a palma. Isso eu presenciei várias vezes na fazenda. Cara, quando eu vi aquilo, eu disse, rapaz, isso aí é o biscoito. E agora, uma coisa interessante sobre a palma, viu, Rodrigo? Você fez a primeira pergunta lá, que eu lembro do seguinte: a briga nossa sempre foi o produtor produzir, logicamente, quantidade, o volumoso, e a qualidade tentando fazer o melhor possível. Essa guerra, rapaz, tanto da quantidade da qualidade, a gente perde um bocado de batalha, né? Aí nas fazendas, certo? E aí, quando a palma surgiu, eu digo, rapaz, eu resolvi metade do meu problema. Porque agora, se eu tiver até um volumoso de baixa qualidade, grosseiro, eu consigo fazer dietas boas. Então, camarada, eu vou dar os extremos, né, gente? Não é isso que a gente quer. Mas se a gente tem um capiaçu passado, o cara deixou lá a capineira passar, tá horrível. Que antigamente, não é incomum, né? Não é incomum, não. É muito comum. E a gente dizia assim, a gente só falava, é bucha. Pronto, essa bucha hoje, a gente já aproveita quando o camarada tem palma. E faz boas dietas. E eu não tô falando loucura, não. E nem incentivo a ninguém a estar produzindo esse tipo de alimento dessa forma. Mas, na verdade, o que é o bagaço de cana, Cadu? É o bagaço. Se não uma bucha. E os alagoanos e pernambucanos dão uma aula. Não precisa explicar. Então eles dão uma aula. Mas, é um produto que casou demais com a palma. Uhum. Eu ia pra Pernambuco, cara, eu ficava tentando nas palestras dizer, cara, vamos colher um pasto nativo, vamos tal, mas casou tão bem o bagaço com que sim. Você o bagaço já estava lá, né? Agora, Cadu, eu sou o entrevistado, né? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui sobre esse assunto, né? Aí veja só, se nós podemos fazer boas dietas, né? Com bagaço de cana, e logicamente bagaço de cana é um produto externo das propriedades, ou seja, os produtores dependem de comprar das usinas. Sim. E está cada vez mais difícil, porque eles estão queimando esse bagaço dentro da usina para fazer energia. Então está ficando mais caro e está ficando, assim, a oferta está diminuindo. Eu pergunto, essas outras alternativas que a gente tem, aí é que eu falo para o produtor, nós vamos trabalhar para produzir as outras dentro de casa. Né? É aí que cai o casamento com essas outras plantas forrageiras que a gente fala adaptadas, entendeu? Então, o que impede da gente produzir uma silagem de capinha e sequeiro, como é o caso que a gente está fazendo muito, né, Rodrigo? Tá certo? Ou produzir uma pornúncia, que pouca gente conhece, ou produzir uma leucena, ou produzir qualquer outra planta forrageira adaptada. Não vai ser melhor do que bagaço, não? Com certeza. Não tem nem dúvida, né? Acho que o Dr. Rodrigo é o que está mais trabalhando nessa parte aí. Talvez o grande desafio da gente falar sobre isso vai ser parte
os próprios colegas, né? Falo técnico, quando a gente falar em produção de comida, vai falar da qualidade, né? Até uma vez a gente estava num PEC aqui fazendo uma apresentação e eu falando sobre uma fibra, né? Eu fazer o balanceamento com a palma. Eu acho que ainda é uma questão cultural também nesse outro aspecto, que é uma mudança grande. Você produziu um volumoso já com a ideia de que não está querendo aquele volumoso com alta qualidade, no sentido talvez clássico de alta digestibilidade. A gente está querendo um volumoso que case com esse alimento. Sim. E que a característica dele já não vai ser aquela de querer aquela melhor fibra do mundo, né? Porque a ideia não é essa. Você está querendo efetividade de fibra, né? Está querendo outras características, né? Que é mais fácil de conseguir, né, irmão? Sim. O produtor, quando a gente fizer assim, você colocou aí a palma, uma cultura que ele pode conseguir 100 toneladas dentro de um manejo normal, né? E esse volumoso que você está falando também é um tipo de produção que o produtor ele vai poder conseguir, né? Então se torna um sistema possível para a grande maioria. Isso, essa história que eu falei do sequeiro, eu saí da zona de conforto e a primeira coisa que eu fiz foi imergir lá no sertão dos Alagoas e de Pernambuco. Eu falei, poxa, o que esses caras fazem, né? Então eu passei, foram 15 dias rodando fazenda, só aprendendo, entendeu? E vendo coisas do tipo, o bagaço ok, uma coisa consolidada, chega na fazenda, é praticamente um alimento ali que não muda mais nada, né? A característica dele tá ali, os caras deixam no tempo mesmo, se não tá chovendo mais, né? Então deixa lá. Mas eu vi coisa a mais do que isso. O que eu vi foi o seguinte, as vacas lá normalmente são boas, né? De qualidade e tudo mais, e dando bagaço não, uma palhada de milho lá, né? Pegando capim seco dentro da própria área de palma, capim búfalo, passado. E o cara fazendo, eu falei, vaca de 30 litros de leite ali, de média, bem balanceadinho e tudo. Tá. A dieta, eu falei, poxa, se tem potencial para a gente trabalhar com esses alimentos que nós estamos vendo aqui, de baixa qualidade, mas sem modelo de produção. Por exemplo, esse capim que a turma tirava da palma lá seco, cortando, porque ia colher a palma, e já cortava o capim. E vinha com aquele reboquinho com o capim seco e a palma. Aí eu fiquei pensando, poxa, então por que a gente não trabalha outras culturas para a gente também ter alta produtividade no modelo que funcione, inclusive podendo mecanizar? Então foi a partir daí que a gente começou também a trabalhar nessas outras alternativas, entendeu? Para casar com a palma. Boa. Essa coisa da fibra, né, ela é bastante interessante, o aspecto de ser possível ter uma fibra produzida dentro de casa, especialmente hoje, pensando em frete, né, Ramon? A gente imaginar comprar um bagaço, mesmo assim, nós aqui no Ceará nem temos. Né? Então, se a gente for ver a questão lá de possibilidade de comprar esse volumoso, como é o caso bagaço, para complementar com a palma, a gente nem teria, né, aqui no Ceará. E boa parte do Nordeste, né? Boa parte do Nordeste. Na realidade, é uma experiência aí do litoral pernambucano, paraibano, que tem usina mais próxima, alagoana, né? A gente aqui não teria, né? Então, assim, produzir a palma e produzir o volumoso, que também não é da cultura, né? Se a gente for ver, não é da cultura do semiárido, de certa maneira. Claro, a Bahia tem, né? Já uma cultura mais forte, Pernambuco, né? O Ceará aqui já não é um produtor de capim. Tá começando também, né? Depois dessa seca, né? Sim. Eu acredito que essa mudança aí, ela vai ser bastante significativa, né? Com relação a isso, assim, essa mudança que a gente tá falando talvez assim, de perfil e da ideia de boa parte do gestor das fazendas, né? Você acredita que está tendo uma verdadeira mudança? As fazendas estão caminhando para produzir realmente alimento ou ainda é coisas assim pontuais? Ou já está uma coisa mais... Olha, o que eu vejo é o seguinte, o produtor não tem saída, né? Ou ele produz bem o volumoso dele, e quando eu falo bem, vamos pelo menos garantir logo a quantidade. Ele tem que garantir, isso aí é básico, isso não tem o que discutir. Né? Então eu vejo que tem um movimento, Rodrigo, de sim buscar. Eu acho que silagem é uma técnica, né? O processo de ensilagem, a própria silagem, enfim, é uma coisa que está acontecendo nas fazendas de um jeito ou de outro. Já tem mais gente prestando serviço com máquinas, que é uma coisa muito importante, porque o que eu vejo também, gente, é assim, a produção de volumoso, de forma eficiente, ela está atrelada à mecanização.
Entendeu? Então, esse modelo da gente imaginar uma propriedade que tem uma capineira, como forma tradicional, né? E está colhendo todo dia aquele material, isso não tem condição mais de vingar, entendeu? É erro atrás de erro, é uma coisa que torna o sistema muito vulnerável e dependente de mão de obra que hoje está muito escassa. Então, o que é que eu falo hoje? Um dos problemas para quem for órgão público, quem for da iniciativa privada que está envolvido no processo, a gente tem que trabalhar mecanizando as propriedades. Inclusive entendeu? Com a palma, né? Inclusive com a palma forrageira, que aí é que vem esses modelos que a gente tá buscando, todos eles, se eu estou produzindo pornúncia, gliricídia, capim para silagem, moringa, leucena, não importa. Os modelos, eles todos estão condicionados à mecanização. Tá? Porque se a gente não mecaniza, a gente não vai ter nunca eficiência no processo de evolução. A não ser que seja o pastejo direto. Aí pronto, é outro modelo. Mas tudo que você tem que colher, se você não tiver, né, máquinas para você fazer essa colheita e guardar esse material, gente, o processo ele vai estar deficiente. Comentando aí sobre esse ponto, como é que você enxerga o enquadramento dessas tecnologias que você vem trabalhando nos diversos níveis de produção, né? Tem produtor com 10 vacas, tem produtor com 50 vacas, que é tecnificado, tem produtor que tem mais vacas e ainda está em tecnificação. Como é que ele se enquadra nesse range de produtores aí no Nordeste afora, que você tem contato, que ainda estão navegando, que ele sabe que ele precisa melhorar, ele às vezes não sabe como e qual as prioridades que ele precisa tomar. O que eu posso dizer é o seguinte, eu vejo claramente que nós temos opções para todo tipo de produtor, seja em função do tamanho da propriedade dele, seja em função do processo se é mecanizado ou não, tá certo? Então, nós temos alternativas para isso funcionar. O camarada de 10 vacas, infelizmente, não cabe se colocar muito maquinário ali que não vai pagar a conta. Então, esse camarada de 10 vacas é aquele camarada que ele tem um esforço físico dentro do processo. Ele vai lá, ele corta, se tiver palma, corta a palma dele, ele mesmo vai triturar a palma, ele vai manejar o gado. Então, é um modelo de produção que é desafiador, porque o ideal é a gente partir para esse camarada sair de 10 vacas para 50. E aí vem os modelos para se adequar a isso. E aí eu volto a frisar aqui a necessidade da mecanização, né? Então eu acho que tem modelo para isso. Qual o modelo? Não, são várias opções que ele tem. Desde partir para o modelo, se for pastagem irrigada, tá tranquilo para ele, é só ele tocar ali e vai dar certo, menos esforço físico. Agora, tudo que tiver colher, tem esforço físico ou tem que mecanizar. E aí ele está limitado a isso aí, porque hoje, problema de sucessão rural, né, essas pessoas estão mais envelhecidas, então tem dificuldade. Mas o que eu quero dizer, produção de volumoso, que é o foco do nosso negócio aqui, da nossa conversa, tem modelo para ele. E produzir com abundância, com as alternativas que nós temos, existe, tá certo? Se ele tiver prestador de serviço para colher esse material vizinho, também é só contratar ali para fazer a colheita daquilo que está sendo feito. E para o grande produtor, Pérez, eu vou do pequeno logo ao grande, os modelos só aumentou a escala e aumentou o quê? O nível de equipamento que ele vai ter. Então, o que é mais importante? As plantas forrageiras adaptadas ao semiárido, eu estou falando cultivo em sequeiro, nós temos hoje para trabalhar em larga escala, né? Você pode ter 100 hectares de pastagem para fazer colheita, você pode ter 50 hectares de gliricídia consociado com pasto, que eu colho os dois, você pode ter palma, palma ainda é o grande desafio, porque eu faço tudo mecanizado, menos a colheita ainda, entendeu? Então precisa de gente ali para colher por enquanto, apesar de ter a máquina colhedora, mas ela é para poucos pelo valor dela, né? Então, e esse modelo associativista ainda não está em muito pequena escala, né? Que 2, 3, 4 possam demandar equipamentos em conjunto, ainda não... Seria uma solução para esses pequenos de 10, 20 animais estarem juntos com 100 vacas, né? Perfeitamente, porque a pergunta sua foi para dizer assim, onde que se encaixa aqui os modelos para pequeno, médio e grande? O que eu posso dizer, porque a gente podia falar muita coisa aqui,
é que tem possibilidade para ser para qualquer... Não está engessado. Não está. Né? Então vai depender só o nível do sistema de produção, que vocês conversaram no podcast sobre sistema de produção, né? Que é uma coisa também bem ampla aí, discussão. E o perfil do camarada, né? A questão da mecanização e tudo mais. Ele precisa ter iniciativa, né? A gente sabe que o produtor também precisa, às vezes ele quer, mas ele precisa dar o start. Se ele não, se eu vou começar e vou fazer o que é a prioridade, não começa. E aí ele fica na mesmice, fazendo a mesma coisa, querendo resultado diferente. Não vai ter nunca dessa forma. Sim. Se ele não mudar a percepção dele, que ele é o dono do botão e ele que muda a vida dele, né, mesmo que seja pequeno, pequenas coisas nele dão grandes mudanças. Mas ele não pode fazer a mesma coisa, não vai acontecer. Isso é clássico, né? Sim, não tenha dúvida não. Mas eu acho que o mais importante que a gente vem trabalhando, quando a gente acho que tem muita gente fazendo isso, entendeu? Um grupo de técnicos aí que acreditam nesse potencial sequeiro, que, como você falou, dá 97% das áreas tem que ser sequeiro. Então, qual foi a primeira parte que hoje eu posso dizer? Hoje eu posso dizer como profissional, porque a gente pode levar em várias fazendas para mostrar que funciona. Então, o que é que eu posso dizer? Agronomicamente, isso é a parte mais importante. Agronomicamente, nós temos potencial para produzir em sequeiro volumoso em quantidade e qualidade, dentro da realidade desse modelo. Então, isso é um ponto pacífico. Aí vem a turma, que não é assim, você faz um passo, aí vem a turma da frente, né? Que diga, mas o silagem de capim não presta para não sei o quê, para vaca. Olha, aí vai encaixar na discussão que vocês tiveram sobre o sistema de produção. Entendeu? Sim. Se você quer ir para o confinado, quer ir para o compost barn, você quer ir para a média de 40 litros, vai exigir um modelo, inclusive, de alimentos, né? O tipo de alimento que a gente vai dar. Agora, nós estamos buscando o quê? Ir para uma média de produção com esse tipo de planta, né? Forrageira, de que a gente vá para a média de 18, 20 litros, que já seria um salto gigante absoluto aqui. Que ele usa o mesmo material para produzir 7, 8. Exatamente. 10, no máximo. Exatamente. Isso aí. Uma coisa só para fazer talvez enfatizar um ponto da mecanização que foi falado, né, Raimundo, assim, que você também já falou em várias publicações, é a questão da disponibilidade. A gente fala às vezes que o produtor precisa mecanizar, mas quando você vai ver, às vezes não tem uma máquina compatível com o negócio dele, né? Sim. Especialmente aqui no Brasil, a gente não tem máquinas direcionadas para pequena escala, né? Então, isso é um ponto que merece atenção. Eu sei que a tendência ela é de cada vez mais, né, os produtores aumentando o volume, mas enquanto não se chega aos 100 mil litros, né, tem que conseguir chegar nos 500, né, e para esse produtor de 500, muitas vezes as máquinas, né, precisa ser uma coisa que setor privado, público, tem que ter atenção para esse público, né. Inclusive, merece um comentário aqui, porque eu sou um pequeno produtor, sim, certo? E eu sofro, cara. Eu sou um pequeno produtor, eu sofro mesmo, entendeu? Porque o meu sistema, se acaba que vai... A gente precisa crescer, aí você vai ampliando a área, né? Mas você não tem recurso para comprar um trator que custa 200 mil. Só o trator. E o trator sozinho resolve? Não. Aí você tem que vou comprar o colhedor, vou comprar o reboque, pronto, a conta foi para... Chegou 600 mil. 500 mil, 600. Certo? 500 mil. Aí o pequeno produtor com 2 hectares, 5 hectares, vai? Não vai. Aí o que acontece? Eu sou um pequeno produtor e também tenho recurso limitado. Aí... Tem 2 anos que eu venho estudando dentro do modelo de produção, que a gente trabalha muito com o sistema integrado de produção, né? Então, onde eu produzo palma, eu tenho capim também. Então, eu tenho 2 em 1. Às vezes, onde eu tenho palma, capim e glericídio. É 3 em 1. E tudo tem que colher. Tirando a palma é na mão. O resto tem que ser na máquina. E aí eu falei, puxa vida, mas o meu problema na fazenda, de verdade, gente, não é a colheita. A colheita tem o prestador de serviço, que ela é pontual. Ele vai lá, em 1 dia, 2 dias, colhe tudo em sila. Qual é o meu problema? E é o problema do pequeno produtor, na grande maioria das vezes, é o dia a dia. É o dia a dia. É para fazer a roçada, é para pegar o esterco do curral e tirar aquele esterco que na manual é um trabalho que demora, né? A pulverização que ele faz é manual. Então, o que acontece? Falei, não, vamos pesquisar aqui pequenos equipamentos para a gente utilizar e eu consegui resolver 90% dos meus problemas. Então, a gente está num processo, né, junto ao Banco do Nordeste para captar esse recurso para comprar a máquina. Por exemplo, que trator eu estou comprando?
se der tudo certo. É um trator de 24 CV. E esse trator, Raimundo, tem os implementos para ele? Tem. Tem concha, tem lâmina, tem pulverizador, tem a roçadeira, tem a trincha, que é importante para o meu sistema. O que mais? Tem um reboquinho de 2 toneladas. Você está entendendo? Então, eu resolvo 86. Agora, veja, você comentou, Rodrigo, cadê o setor público ou as entidades privadas falando essa opção para o pequeno produtor? Onde eu vou comprar esses equipamentos, provavelmente, eu falei para eles, cara, vocês não fazem um dia de campo para mostrar que essas máquinas funcionam. Porque o produtor tem medo, gente, de fazer um investimento e lá na ponta não dá certo. Agora, onde que tem demonstração? Não tem. Não tem. Especialmente desse pequeno, né? Entendeu? Que pode virar um dia médio. Sim. Porque 60%, 70% falar de produção de leite está abaixo de 150 litros. Sim. Esses produtores, que a grande massa, eles podem dobrar a produção. É muito mais fácil esse camarada dobrar a produção do cara de 10 mil litros. Né? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Entendeu? Então... Então, assim, senhores, acho que tem mais alguma coisa a falar, doutor Rodrigo? Não. Na realidade, dá vontade da gente ficar aqui mais tempo, né? E passou rápido. Passou rápido. Na verdade, alguns questionamentos importantes que o tema requer, né? Que é o desafio do produção de volumosos, foi discutido aqui. Acho que foi muito positiva os seus questionamentos. Eu senti que realmente atendeu a expectativa. Vamos ver aí como é que vai ser o feedback dos ouvintes aí ao longo dos dias aí sobre o assunto. E assim, Raimundo, se você quiser não, acho que é uma coisa produtiva você deixar os seus canais de acesso da rede social, porque o pessoal às vezes vai querer uma informação, e eu acho que o grande motivo porque a gente está aqui hoje, indo para a internet, é porque a internet possibilita isso, né? Sim. Quais são suas redes sociais, seu canal no YouTube, como é que a gente faz para te encontrar? Maravilha. Até faço uma observação, né? Essas mídias sociais, eu acho que para nossa área, está sendo a grande revolução, tá? Sim. Porque o seu Manuel lá, produtor, que está lá em Crateús, lá na divisa do Piauí, ele vai estar assistindo esse podcast aqui. E ele está lá no celularzinho, na rede dele à noite, e vendo informação que ele desperta. Sim. A partir daí, aí é outra história, como ele vai implantar lá. Então, nós temos esse grande potencial, logicamente, levando informação de qualidade, com muita responsabilidade. Então, nós temos o canal aí, sempre Dica do Zootecnista, né? Então, no Instagram é @Dica do Zootecnista. Tem o TikTok, que eu não faço dancinha nenhuma, é coisa técnica mesmo. Tem Facebook, tem YouTube, né, gente? A gente tem, só no YouTube tem quase, acho que 400 vídeos lá, né, com muita informação técnica. E eu finalizo, Cadu, que eu acho que já estamos... Eu queria agradecer realmente o espaço aqui, esse bate-papo excelente, né? E dizer o seguinte, que o sequeiro, a produção de leite e de ovino e caprino, inclusive vai ter novidade muito aí de ovino aí, que nós estamos fazendo uns trabalhos diferentes, nós vamos trazer isso. Nós temos potencial, gente, de transformar mais do que o Nordeste está sendo transformado, é onde nós estamos aumentando a produção de leite constantemente. Desse ano 2022 para 2023 já foi 6%, mesmo depois de tanta dificuldade do período seco. Então nós estamos aumentando muito a produção. A região que mais cresceu. Mais cresceu, tá certo? Então, isso é o quê? Isso ainda não é nada. Porque o nosso potencial, gente, antigamente eu vivia nos 3% irrigado. E agora o universo aumentou para 97% com potencial para a gente produzir. Quanto? Aí só Deus sabe. Vamos trabalhar, né? Com certeza. Muito bem. Então, agradecer, né? E, gente, não deixe de nos seguir também. Nossa rede social é NE-POD, POD+. Tanto no Instagram, tem o TikTok também, que já deram essa ideia, né? Também não combina com a gente. Dando, assim. Tem que tentar lá. E no YouTube também. E aguarde, gente, a mais novidades e a publicação aqui desse episódio que foi muito solicitado. Deixe os comentários, siga nosso canal e deixe o seu gostei aí no vídeo, tá bom?